ela não pode fornecer mais para nenhum órgão público e toda a administração. Esse é o nosso entendimento do que a lei pretende. Só que era uma norma que não tinha nenhuma efetividade prática, porque quando um Estado ou um Ministério aplicava uma penalidade, os outros milhares de órgãos públicos não sabiam. E esta empresa continuava fornecendo e obtendo contratos, participando de licitações nos outros órgãos. A ideia é divulgar para que todos saibam das penalidades aplicadas pelos outros. E nós já temos nesse cadastro mais de 3.000 empresas declaradas idôneas e mais de 2.600 neste momento suspensas. Neste momento porque o cadastro é dinâmico, né? Vence o prazo, ela sai, outras entram e assim nós caminhamos. Criamos também um outro cadastro semelhante a esse para as entidades privadas ditas sem fins lucrativos, as ONGs, muitas vezes têm fins lucrativos, sim, e que concentram um grande número de irregularidades, como recentemente tem sido divulgado. Estas se tornam também impedidas de celebrar novos convênios com a administração pública, e é um cadastro mais recente, este que foi criado. Na área de prevenção, as atividades que desenvolvemos são bastante diversificadas, que vão desde o incremento da transparência, agora fortalecido com a Lei de Acesso à Informação, que foi mencionada aqui quando eu chegava, atividades de estímulo ao controle social, educação para a ética, orientação e fortalecimento da gestão, articulação com o setor empresarial. Temos também a responsabilidade de implementar as convenções internacionais contra a corrupção, que são da OEA, da ONU e da OCDE, que o Brasil é signatário. Criamos o Observatório da Despesa Pública, que vou lhes mostrar muito rapidamente, e atuamos também fortemente no aprimoramento do marco legal, com a elaboração de projetos de lei ou de decreto que interessem ao incremento da transparência e do combate à corrupção. Aqui é um quadro, uma linha do tempo histórico da transparência no Brasil, começando com a Lei de Responsabilidade Fiscal, depois com o surgimento do Portal da Transparência, em 2004, das páginas de transparência dos ministérios, nos estados e municípios, nos portais respectivos, a divulgação das despesas com cartão eletrônico na internet, a Lei Capiberibe, que obriga a todas as esferas do governo a adotarem a mesma prática que nós adotamos, de divulgar em base diária, ou seja, em tempo praticamente real, todos os gastos de todos os órgãos públicos. Para ela ser integralmente implementada, falta ainda chegar aos municípios menores, que tiveram 4 anos para implantar. Esse prazo se encerra no próximo ano. O portal da transparência do governo brasileiro se tornou hoje referência mundial. Nós divulgamos hoje pela manhã todas as despesas feitas até ontem à noite, e todas as que forem feitas até a noite de hoje estarão no site amanhã pela manhã, em seus mínimos detalhes, empenho por empenho, quem recebeu, quem pagou, qual a finalidade, qual o programa, qual a função, qual o elemento da despesa. Não tem semelhante em nenhum outro país, exatamente neste modelo. Por isso mesmo, o Brasil tem sido convocado para apresentar essa experiência nos mais diversos países, e por isso mesmo o Brasil foi escolhido, foi o primeiro país convidado pelo presidente dos Estados Unidos para o lançamento de uma iniciativa internacional chamada Parceria para Governo Aberto, que hoje já reúne mais de 60 países que se comprometeram em adotar medidas de abertura das informações públicas. Aqui são os números de acessos ao portal, o crescimento vertiginoso que temos tido. No primeiro ano eram 200 e poucos acessos por ano, agora são 300 por mês,
mais de 3 milhões por ano, que mostra a utilização efetiva pela população. Criamos também o Portal da Copa, Portal das Olimpíadas. O Observatório da Despesa Pública é uma unidade que trabalha com tecnologia de ponta, procurando identificar modelos ou modus operandi de fraudes que se repetem, onde elas se repetem, em quais órgãos, com quais segmentos de fornecedores, que tipo de fraude se verifica. Aí começamos a identificar trilhas de auditoria que servem para que nossos auditores já trabalhem de forma mais focada, mais dirigida, sabendo o que vão buscar em cada tipo de órgão, em cada tipo de situação, o que ajuda enormemente a aumentar a capacidade operacional, sem precisar aumentar o número de pessoas. Aqui é um outro tipo de produto deste observatório, que já tem aí uma finalidade um pouco diferente, que é auxiliar a gestão. Não é identificar fraudes, é auxiliar a gestão. Por exemplo, fazemos o acompanhamento do custo de passagem aérea que cada órgão federal paga. Digamos, o trecho Brasília-São Paulo, que é um dos mais utilizados, foi um dos primeiros a serem avaliados. Tem órgãos que pagam uma média de R$100 e outros pagam 1.000. Por quê? Compram melhor, compram mais antecipado, escolhe melhor a agência de viagens e assim por diante. Isso nós mandamos semestralmente a todos os gestores, para eles recebem aquilo como um subsídio para o aprimoramento da sua gestão e a melhor aplicação do dinheiro público. Ele fica sabendo em que posição ele está no ranking. Esse aí está bem, está no 7º lugar de 80, está bem posicionado, melhor do que ele, só o nosso time, né, o Vasco da Gama, que é o primeiro, né? Enfim, não podia perder a oportunidade de fazer essa homenagem ao Biratã. Aqui é outro trabalho sobre terceirizações, quem está pagando mais, quem está pagando menos por cada posto de trabalho, de vigilância, de segurança, etc. Articulação com o setor empresarial é outra preocupação nossa. Temos uma parceria com o Instituto Ethos de São Paulo para estimular os bons empresários também a contribuírem nessa luta contra a corrupção, que não pode ser uma luta só do setor público. No aprimoramento do marco legal, inúmeros projetos já foram elaborados e encaminhados ao Congresso. Um deles aprovado recentemente, a Lei de Acesso à Informação, da maior importância, e outros que ainda estão caminhando lentamente lá, como o que torna crime o enriquecimento ilícito de agentes públicos, como o que regula os conflitos de interesse e a quarentena, outro que aumenta as penas do crime de corrupção, e assim por diante, e mais importante, mais recentemente, uma proposta, a nosso ver, de grande importância, é a que responsabiliza a pessoa jurídica por atos de corrupção. O Brasil ainda é devedor desta lei perante a Convenção da OCDE, porque ela inclui não só o suborno nacionalmente praticado, como internacionalmente, isto é, empresas brasileiras corrompendo funcionários e autoridades de outros países ou de organismos internacionais. É uma exigência da OCDE a todos os países que participam da Convenção Antissuborno Transnacional que adotem legislação que lhes permita punir essas situações. E não é punir só a pessoa física, que isso nós já temos no Código Penal. É punir a pessoa jurídica, alcançando o seu patrimônio, o seu capital, que aí sim nós vamos ter resultados mais concretos. Hoje, a pena máxima que se pode aplicar a uma empresa é declará-la inidônea para contratar com a administração pública. Mas não se tem forma de chegar ao patrimônio dela. E esta lei faz isso. Felizmente, está caminhando esse projeto no Congresso. Aqui são medidas adotadas recentemente pela presidenta Dilma por decreto, em relação a convênios,
as transferências automáticas fundo a fundo para SUS, para a merenda escolar, buscando acabar com um dos grandes ralos do dinheiro público, que é o saque em dinheiro, que muitas prefeituras ainda fazem na boca do caixa para fazer pagamentos depois, mas perde-se completamente o controle a partir daí. Isso agora está vedado por essa medida recente, e daqui em diante eu iria fazer uma exposição mais específica sobre a lei de acesso à informação, mas infelizmente o meu assessor já está me sinalizando ali que o nosso tempo encerrou-se. Nós temos que retornar para o aeroporto sob pena de, calculando o tempo que levamos de lá para cá, calculando que levamos 1h30 de volta também, se não tiver piorado ainda um pouco mais a chuva, alcançarmos o voo de volta, que infelizmente não podemos perder. Eu me desculpo mais uma vez por ter tido que reduzir desse modo a minha participação, mas para mim foi um prazer, uma honra estar aqui, mesmo de forma assim tão apressada, e espero ter outra oportunidade, receber outros convites para vir aqui com mais tempo, em outra oportunidade, com um clima melhor, inclusive para poder apreciar melhor as belíssimas praias de Fortaleza e do Ceará. Muito obrigado a vocês todos e me desculpe mais uma vez. Compreendemos a situação. Muito obrigado. Presidente, nós vamos convidar para visitar agora no interior do estado para levar essa chuva para lá. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, presidente do 2º Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública, fará a entrega dos certificados de participação ao senhor João Alves Melo e ao senhor Jorge Ágiles Sobrinho. Agradecemos a palestra proferida pelo senhor Jorge Ágiles Sobrinho e ao presidente de mesa, senhor João Alves Melo. Promoção deste evento, Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento. Patrocínio, Transpetro, Banco do Nordeste, Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza. Apoio, Assembleia Legislativa do Ceará, CRA Ceará, Centro Industrial do Ceará, OAB Ceará, FEComércio. Organização, Casa de Eventos. Oi. Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 11ª Sessão Técnica com o tema O Controle da Administração Pública do Estado de Direito. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Ricardo Machado. A palestra será proferida pelo excelentíssimo senhor Consultor da União, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Passo a palavra ao presidente da mesa, senhor Ricardo Machado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Embargador, meus cumprimentos, uma satisfação vê-lo, caro Sabino Henrique. Da mesma forma, uma satisfação estar aqui com você. Nosso doutor Luiz Otávio Rodrigues Júnior, consultor da União, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, tratará esta tarde de um tema muito caro a todos nós. Em substituição ao doutor Luiz
tratar do controle da administração pública do Estado de Direito. Controle este tão essencial à atividade pública, que num regime democrático, para além de se cingir ao estrito cumprimento do princípio da legalidade, tal como ocorre no direito penal, vai além da ideia da justiça, de injustiça, do oportuno e do inoportuno, do honesto, do desonesto e de outros valores caros que devem ser observados pelos gestores públicos no trato com a coisa que é da sociedade, que é do povo brasileiro. Não devo me alongar, até porque diante do mestre temos que nos curvar aos seus conhecimentos e a sua proficiência no assunto. Professor, está bom prazer estar ao senhor. Muito boa tarde a todos. Eu inicialmente agradeço as palavras muito gentis, muito cordiais do nosso Procurador-Geral, Dr. Ricardo Machado, amigo de uma trajetória acadêmica no final dos anos 90, começo da década passada aqui em Fortaleza, e pessoa pela qual eu nutro uma profunda admiração e tenho uma grata satisfação de encontrá-lo hoje à frente do Ministério Público do Estado do Ceará. Faço também referência ao meu professor Ademar Mendes Bezerra, que aqui se faz presente para, logo em seguida, presidir a mesa que terá a participação do ministro César Horácio Rocha, e ao grande responsável, idealizador deste evento, o nosso querido Sabino Henrique de Carvalho, a quem também estendo meus cumprimentos. Aos amigos que divisei aqui na assistência, as senhoras e senhores, trago, por fim, uma palavra do ministro Luiz Inácio Lucena Adams, que não se pôde fazer presente hoje, em razão da coincidência dos eventos relacionados ao Rio+20, que efetivamente causaram alguns transtornos, não só na agenda dele, como de alguns outros ministros, e essa circunstância tornou impeditiva a sua presença hoje, tendo ele me designado formalmente para representá-lo perante esta distinta assistência. O tema da nossa exposição será o controle da administração pública no Estado de Direito. Trata-se de um tema profundamente aberto e que dá margem para diversas abordagens. Hoje eu tentarei apresentar-lhes uma exposição parcialmente conceitual e parcialmente propositiva de problemas contemporâneos ligados ao controle da administração pública. Há, por parte da doutrina brasileira, mais do que centenário desenvolvimento desse tema, desde os primeiros tratados de direito administrativo, que se comenta, inclusive, o primeiro tratado de direito administrativo do Brasil, escrito com base na experiência da corrupta administração da província do Rio de Janeiro, na época do Império. Há um profundo desenvolvimento teórico, mas que não é associado, por diversas razões, à triste realidade da administração brasileira historicamente considerada. Portanto, nós estamos sempre diante de uma beleza teórica associada a uma pobreza da realidade brasileira. E é a partir dessa profunda contradição que esse tema deve ser encarado desde o seu início. Muito bem. O primeiro capítulo da minha exposição diz respeito a algo elementar, a palavra controle. E aqui eu gostaria de convidar-vos para uma pequena viagem histórica para investigarmos a origem dessa palavra, que diz muito com a sua finalidade. A Marinha Inglesa,
nos deixou algumas tradições. Desde o nó de Nelson na insígnia dos oficiais, até a tradição de servir o vinho do Porto, que salvou a economia portuguesa, diga-se de passagem, no século XVIII, em ocasiões solenes, chamado Porto de Honra. Mas é graças à derrotada marinha francesa, que nunca teve o charme e a importância histórica da marinha britânica, é graças à marinha francesa que nós temos essa palavrinha chamada controle. Graças aos artigos da marinha do rei Luís XIII, estabeleceu-se uma tradição burocrática. Sempre que um navio da marinha francesa zarpava, aparecia um oficial da intendência que se apresentava perante o capitão do navio com uma lista, um rol, com todos os objetos de valor móveis transportados naquela embarcação. Esse rol era entregue ao capitão do navio e ao final da viagem ele seria confrontado com o que nós hoje chamaríamos de uma fotocópia, mas era uma reprodução idêntica dessa lista, com uma contralista, um contra-rol. Ou seja, uma contrafé daquela lista era posteriormente levada ao navio e haveria o que os ingleses, e aí sim uma palavrinha mais famosa, chamariam hoje de um checklist, e uma comparação de listas, uma checagem de listas para saber se faltava alguma coisa. Portanto, a palavra controle tem uma origem burocrática e eminentemente ligada ao que hoje nós chamamos de atividade de controle de contas, de cunho patrimonial. É bastante interessante porque essa origem já nos indica uma forte conexão com o problema patrimonial, com a questão do controle formal e com a preocupação com o controle patrimonial. Nessa ideia de um checklist estavam presentes a forma, o patrimônio e a verdadeira sindicância da conduta, da probidade dos agentes ali envolvidos. É dessa origem histórica que nós podemos estabelecer uma perspectiva também ligada ao desenvolvimento dessa atividade, que foi a ideia de um controle necessário. E isso também é paradoxal, porque nós passamos de um primeiro momento, de um controle pelo qual a autoridade fiscalizava desvios, malversações do patrimônio público, como se aquele patrimônio fora seu. Era o monarca fiscalizando uma propriedade sua, ainda que ela fosse nominalmente pública. Posteriormente, essa ideia se transforma quando há o surgimento da separação de poderes. E aí entra um ingrediente novo, que é uma disputa pelo uso do dinheiro público e da coisa pública. A ideia do controle patrimonial passa a se estabelecer também uma ideia de controle da atividade. E o último estágio dessa evolução, pelo menos até meados do século XX, é a agregação de uma nova figura, que é a ideia do controle do próprio poder. Controlar a administração é também controlar o poder exercido pelos agentes públicos em face dos administrados. Nesse sentido, nós passaríamos para uma dicotomia que é muito interessante de ser feita, que é a ideia do controle do poder e o controle da atividade. Nesse sentido, o controle da administração objetivaria, no primeiro momento, evitar os desvios dos bens ou recursos públicos. E, no segundo momento, verificar se o poder atribuído ao Estado
é exercido com eficiência para o cumprir as suas finalidades. Ou seja, a ideia do controle do poder associado ao controle da atividade. Nesse sentido, nós teríamos 3 dimensões da ideia de controle. A primeira dimensão, que de certo modo eu já anunciei, é o controle do poder. E esse controle do poder está umbilicalmente ligado à ideia do controle do Estado de Direito, da passagem de um Estado de polícia para um Estado de Direito. Garantir a liberdade e proteger os indivíduos contra os abusos dos agentes públicos. A segunda dimensão é o controle de meios, mais moderna, mais recente, mas igualmente importante. Está ligada à racionalização da atividade administrativa, de maneira que ela seja orientada pelas ideias de economicidade e de probidade. Não basta haver o checklist, é verificar se a finalidade foi atingida e o foi de maneira proba. E a terceira dimensão do controle é a ideia do controle dos objetivos, que está ligado à eficiência das políticas públicas. Está ligado a assegurar que o agir administrativo seja voltado a suprir o déficit democrático permanente a que a administração pública está submetida. Porque o programa político-partidário que levou o administrador ao poder, ele é cambiante conforme as vontades e as necessidades do povo ao longo do mandato. E esse controle deve ser permanentemente reavaliado. Bem, modernamente, e aí passamos para um outro aspecto ligado ao controle da administração, discute-se sobre uma dupla face do controle administrativo, que é a ideia de um controle fundamentalista ou de um controle consequencialista. Nesse sentido, nós estamos diante, e quem vive a administração pública contemporânea está diante dessa realidade, que é a de um certo sentimento que se instala nos órgãos de controle, e isso é bastante preocupante, a ideia de um controle puramente fundamentalista, sem a preocupação com a consequência do controle. O consequencialismo está ligado ao custo desse controle, o custo da atividade de controladoria em face do dano que ela visa evitar. Volto a dizer, a crítica contra o controle consequencialista surge hoje em parte da doutrina, é um discurso que começa a ser levantado em certos ambientes parlamentares, no próprio Poder Executivo existe essa crítica. E é uma crítica que tem um elevado nível de aferibilidade teórica. Mas sempre é necessário puxar um pouco aquele lastro para a nossa realidade brasileira. Esse controle fundamentalista, que não tem nada a ver com fundamentalismo islâmico ou coisa parecida, porque é um controle ligado aos fundamentos e despreocupado com as consequências, não porque seja inconsequente, mas é porque em nome do cumprimento dos fundamentos, se aquele controle sai mais caro do que o ato lesivo que eu viso a impedir, isso não me interessa. Esse aqui é o grande problema. A grande questão é que num país afundado em corrupção, historicamente, esse tipo de discurso quanto a um controle consequencialista, ele pode redundar em 2 aspectos. Um afrouxamento do controle em nome de certos princípios consequencialistas que esconda atos de corrupção e um certo sentimento de inocuidade do controle em razão de que a tese consequencialista pode enfraquecer os próprios órgãos de controle. Porque, em grande medida, o controle da administração, ele passa por uma atividade de caráter simbólico. Muitas vezes, uma lista de pessoas impedidas
de exercer o direito à elegibilidade, publicada no jornal, tem um efeito simbólico muito maior do que a conversão da lesão daqueles danos ao patrimônio público por meio de uma execução. Então também não podemos simplesmente colocar esse discurso, que é um discurso teórico muito contemporâneo hoje, muito importante, sobre a distinção entre um controle fundamentalista e um controle consequencialista, sem sempre termos o lastro da realidade. De que isso também pode enfraquecer o grande poder simbólico que os órgãos de controle têm adquirido nos últimos anos. Em que, em grande medida, estamos diante de um controle que lida com símbolos e cuja efetividade não é tão significativa do ponto de vista concreto. Mas se nós tirarmos o aspecto simbólico, o que é que resta? Muito bem. Passamos então para uma outra questão, que é o aspecto da funcionalidade do controle administrativo. Nesse tocante, trazemos um tema que tem sido muito discutido hoje na Europa. A União Europeia vive uma crise em 3 níveis, e eu não estou me referindo à crise econômica, porque essa daí não precisamos nem comentá-la. Ela vive uma crise no seu aparato jurisdicional. Há um tribunal da Europa, muito conhecido, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Essa Corte Europeia hoje está em plena crise com relação aos principais Estados da União, pela disputa de poder entre as Cortes Constitucionais Nacionais e a própria Corte Europeia no que se refere ao exercício da jurisdição dos direitos fundamentais. Esse é um problema. O outro problema é esse, é relativo ao déficit democrático dos representantes da União Europeia. E esse problema se desdobra no terceiro. A discussão de que os órgãos de controle da União Europeia são plúrimos, ineficientes e excessivamente controladores das despesas, sem atenção ao elemento consequencialista. Essa crítica parece muito familiar a nós que vivemos no Brasil hoje. É interessante. Percebemos que isso não é um problema, não é um privilégio do Brasil. É um problema hoje de um Estado que se federaliza, que é o grande problema da Europa hoje. Ela querer ser uma federação sem ser uma federação. Em grande medida o problema da Europa é esse, porque isso implica o estabelecimento de uma discussão de poder que é baseada em critérios democráticos. Muito bem. O que eu estou a dizer em relação a isso? A discussão que se trava na Europa, ela tem, e nisso eu faço me valer de um discurso que é defendido no Brasil pelo ministro José Antônio Dias Toffoli em alguns votos dele no Supremo Tribunal Federal. Nós, em grande medida, vivemos uma luta de forças localistas e forças centralistas. E os órgãos de controle representam essa ideia de um controle central contra uma noção patrimonialista do Estado. Bem, e o que seria essa funcionalidade? A funcionalidade passa também por algumas faces. A primeira delas, e a resposta à pergunta qual é a função do controle da administração pública, é a da defesa do patrimônio público. Isso não há dúvida. A ideia da defesa do patrimônio público, ela está ligada à própria noção de propriedade. A administração, como proprietária dos seus bens, deve agir e se comportar com a diligência de um bom proprietário. E ela deve, portanto, zelar e velar pelo patrimônio como se um proprietário privado fizesse em relação à sua própria coisa. A segunda dimensão está na adequada aplicação dos recursos públicos. O Estado, ele deve se preocupar com a gestão orçamentária, com a organização dessa gestão, com a alocação adequada dos recursos existentes, mas não somente, também com a ideia da economicidade e da eficiência alocativa dentro de uma ideia de exercício probo de suas funções. Terceira dimensão liga-se ao cumprimento da finalidade de atuação administrativa. E aí nós entramos numa área extremamente complexa,
que é a sindicabilidade das políticas públicas, a respeito da qual eu vou me dedicar mais adiante nas últimas sessões da minha exposição. A quarta face seria o controle com o objetivo de adstrição à legalidade. Se a lei é e continua a ser a base da atuação administrativa, o controle da legalidade passa também por esse mecanismo. Sobre esse problema da adstrição à legalidade, vou me dedicar com mais intensidade nas sessões subsequentes. Muito bem, não vou falar agora sobre as espécies de controle interno e externo. Isso é uma matéria que, para a natureza desta assistência, é absolutamente óbvia e é desnecessário entrarmos nesse tipo de classificação, nesse tipo de exposição. Vamos para um outro problema, que diz respeito a um debate teórico que hoje surge, que é a distinção entre controles formais e controles materiais. O controle formal, ele é, de per si, o controle por excelência. Esse é o controle que nasce e surge com a própria atividade que ora estudamos e que tem no seu viés a razão de ser de todo o aparato burocrático aí em torno. Mas hoje nós passamos por um debate